Bom, gente, então vamos à nossa aula de biomas, tá? Biomas brasileiros. Aqui está o mapa dos biomas brasileiros, que eu vou deixar para vocês. A localização dele dos biomas é muito importante, tá? Eu vou fazer isso aqui ao longo da nossa aula, tá? Então, vamos começar aqui com a floresta equatorial amazônica, tá? A floresta equatorial amazônica é uma floresta que ocorre em clima equatorial, né? Um clima super úmido. Então, é uma floresta de altíssima biodiversidade, né? Você vai ter ali uma grande quantidade de espécies. Hoje, de todos os biomas que a gente tem no planeta, é a floresta que apresenta a maior biodiversidade. Tá? E isso é importante, né, para o desenvolvimento da biotecnologia, hoje, que é uma vertente aí da terceira revolução industrial. A floresta é latifoliada, isso que significa que as folhas são largas, tá? As folhas são largas porque é preciso ter uma grande superfície de transpiração. Como o clima é muito quente, a floresta precisa transpirar bastante. Perennifolia, o que significa isso? Que a floresta é sempre verde. Uma folha cai, já tem outra surgindo, já tem outra nascendo. Há uma renovação permanente da folhagem. Tá? Raízes superficiais, porque grande parte da água e dos nutrientes desse ecossistema estão ali nas camadas mais superficiais do solo, tá? Lembrando sempre que é um solo rico em matéria orgânica e essa matéria orgânica que vai alimentando a floresta. Então, as raízes elas vão encontrar não só os nutrientes no solo, mas também a abundância de água na superfície, né? É uma floresta densa, né? Uma floresta fechada, multistrata, ela tem vários andares de vegetação, tá? Em média, a floresta amazônica tem 4 andares de vegetação, 4 andares de árvores mesmo, tá? Solos ricos em humus, ou seja, como você tem uma biomassa muito grande sendo depositada no solo o tempo todo, e essa biomassa, né, entra rapidamente em decomposição, vai formar uma espessa camada de humus. Só um detalhe, com desmatamento, você retira rapidamente essa camada de humus, né? Porque o clima ali é muito quente, então a matéria orgânica vai embora, é decomposta e desaparece do ambiente. E outra coisa importante é que os solos lá são muito lavados, são muito lixiviados. Uma vez que você derruba a floresta, você vai ter um solo ali extremamente pobre em nutrientes. Né? A floresta amazônica, gente, ela se alimenta de si mesma. Ela se alimenta dos dejetos que ela deposita no solo. Tá? Higrófila, né, é uma floresta úmida, onde a maior parte das espécies precisa de muita umidade no solo. Tá? Floresta ombrófila, que significaria uma floresta ombrófila, né? É uma floresta com muitos nichos ecológicos, né? Muitos ambientes ecológicos distintos dentro da floresta. Floresta com muita sombra, você tem áreas lá um pouco mais ensolaradas, né? A superfície do solo tem condições diferentes dos outros estratos vegetacionais, tá? Uma floresta muito interessante. Onde é que ocorre essa floresta amazônica? Deixa eu lembrar aqui para vocês. Na região norte, tá? Região norte do país, atingindo também ali uma parte do centro-oeste, ok? Mas, sobretudo, na região norte do Brasil. Lembrando que a floresta amazônica ela é sul-americana, né? Então, ela vai ocorrer em outros países. Vai ocorrer na Bolívia, vai ocorrer no Peru, na Colômbia, tá? Vai ocorrer um trechinho ali na Venezuela. Então, em alguns países ali com Guiana Francesa, ela vai ocorrer ali em outros países sul-americanos, mas 62% está dentro do território brasileiro. Ou seja, o Brasil é o país mais responsável pela preservação dessa floresta amazônica. Tá? Vamos lá. Aqui a gente tem as áreas que foram desmatadas da floresta amazônica. Hoje calcula-se em torno de 20% de destruição da floresta. Tá? Aí você fala, mas é um percentual pequeno. Em relação aos outros biomas, sim. Mas essa floresta ela vem sendo rapidamente degradada. Tá? A partir da década de 70, com a chegada da fronteira econômica, sobretudo da fronteira agrícola. Tá? Plantio de grãos e a pecuária extensiva são os maiores ali responsáveis pela destruição da floresta. Você também tem mineração, abertura de estradas, urbanização, construção de hidrelétricas, desmatamento ilegal, queimadas, né? Mas as atividades mais importantes ali para a destruição da floresta são a pecuária extensiva e o avanço da cultura de grãos. Reparem que as áreas mais degradadas da floresta amazônica estão justamente na zona de fronteira, tá?
e ao longo das estradas. Para aqui, ó, isso aqui é a Cuiabá, Porto Velho, tá? Aqui a Cuiabá, Santarém, beleza? Aqui é a Belém, Brasília. Então, a gente está vendo a Transamazônica. Então, a gente está vendo aqui que a abertura de estradas é um fator importante aí para aumentar o desmatamento. Aqui é a estrada que vai ligar Rio Branco a Cruzeiro do Sul, no Acre, avançando aí com a destruição. Aqui em Roraima é a estrada que liga a Venezuela, né? Vai de Porto Velho até Caracas, tá? Interessante a gente perceber que a gente tem uma situação aí de degradação que vem ganhando velocidade, tá? Vem ganhando velocidade. Vamos lá. Desculpa, ali é Boa Vista, Caracas, tá? Então você vai ter ali a articulação ali de Roraima até a Venezuela, avançando com desmatamento. Bom, Mata Atlântica, gente. A Mata Atlântica, ela é uma variação da floresta equatorial, tá? Isso quer dizer o quê? Que ela tem as mesmas características da floresta equatorial. Então vamos lembrar aqui, ó. Ela é latifoliada, alta biodiversidade, perennifólia, raízes superficiais, densa, multistrata, etc. Tá? Só que ela ocorre em climas diferentes. Ela vai ocorrer em latitudes muito diferentes. Ela vai ocorrer em latitude de clima tropical úmido, tropical de altitude, subtropical. Ocorre em latitudes diferentes e em altitudes diferentes. E isso explica para a gente a alta biodiversidade da Mata Atlântica. Tá? Ela vai ocorrer lá do Rio Grande do Norte até o litoral sul do país, até Santa Catarina. Tá? Alguns falam até do norte, extremo norte do Rio Grande do Sul. Mas o que é importante você perceber que ela vai atingir tanto latitudes baixas quanto latitudes médias. E altitudes que vão variar do nível do mar até, por exemplo, 1.500, 1.600, 1.700 metros. Tá? Porque a partir disso aí, já em altitudes maiores, você começa a ter ocorrência de campos de altitude, que eu vou mostrar depois para vocês na live. Então, a grande biodiversidade da Mata Atlântica está aí, tá ok? A Mata Atlântica, gente, ela é marcada por forte endemismo. O que significa isso? Que você vai ter espécies, vocês aprenderam isso em biologia, você vai ter espécies que ocorrem só naqueles locais, em locais específicos da Mata Atlântica. Ou seja, uma vez a destruição da Mata Atlântica ocorreu lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, você destruiu, você levou à extinção espécies que não ocorrem em outras áreas da Mata Atlântica, tá? Que as condições ecológicas são muito específicas para cada parte dessa Mata Atlântica. É uma floresta muito sensível. Tá aí, ó, a destruição da Mata Atlântica. Você tem uma ideia aí, 95% dela foi destruída, tá? Um detalhe aqui importante é o seguinte, gente, essa área aqui é de Mata das Araucárias, tá? É porque você tem biólogos que vão considerar a Mata das Araucárias pertencente à Mata Atlântica, tá? A gente aqui na geografia vai separar. Mas reparem aqui a destruição que ocorreu aqui no litoral, tá? Essa destruição foi o resultado do quê? Inicialmente ali pau-brasil, depois cana-de-açúcar no século XVII, depois você teve o avanço da cultura de café aqui no Sudeste, tá? O café foi muito importante para destruir a Mata Atlântica aqui no Sudeste, a cana-de-açúcar mais no Nordeste, na zona da Mata Nordestina, e agora, mais recentemente, no século XX, o processo de urbanização, né? Devastando a Mata Atlântica também. Então, é um dos ecossistemas mais comprometidos do Brasil. Cerrado, olha aí, gente, a localização do Cerrado é muito importante para a gente. O pessoal cobra isso bastante nas provas, tá? O Cerrado ele vai ocorrer principalmente no Centro-Oeste. Repara lá no mapa. Mas ele vai transbordar aqui para o Sudeste. Você vê aqui uma grande área de Minas Gerais com o bioma do Cerrado. São Paulo, você vai encontrar Cerrado no interior de São Paulo, tá? Então transborda aqui para o Sudeste, tá? Vai transbordar aqui para o Nordeste. Repara aqui como o Cerrado avança aqui para o Nordeste, né? Aqui, ó, Oeste Baiano, Sul do Piauí, né? O Maranhão, justamente essa área aí onde a soja chegou recentemente, tá? As causas da destruição do Cerrado acredita-se aí hoje que metade dele esteja derrubado. As causas da destruição do Cerrado são as mesmas da Amazônia, as principais causas, né? Que foi o avanço da fronteira agrícola com a pecuária extensiva e com a produção de grãos, tá? Isso leva a queimada, extração de madeira ilegal. Há também uma terceira causa importante aí,
que é a produção de carvão vegetal, tá? Mas as principais causas são pecuária e produção de grãos. O Cerrado começou a ser devastado na década de 70 também, quando a fronteira agrícola começou a avançar para lá, tá? É claro que a construção de Brasília, por exemplo, foi importante, mas foi uma coisa muito pontual ali no estado de Goiás. Bom, o Cerrado, gente, ele ocorre principalmente em clima tropical semiúmido, tá? Como o clima é seco no inverno, você vai ter raízes profundas, que a gente pode chamar de pivotantes. Você vai encontrar uma paisagem muito diversificada do Cerrado. Você vai ter o porte gramíneo, você vai ter porte arbustivo, né, que são árvores pequenas, e você vai ter árvores bem grandes, tá? Então você vai encontrar esses 3 estratos no Cerrado, uma paisagem bem diversificada. Agora, o que é importante você perceber é o seguinte: nem tudo no Cerrado é adaptação ao clima seco. Se no caso das raízes é uma adaptação ao clima seco, por exemplo, no caso das folhas suculentas, não, tá? Antigamente os biólogos achavam que as folhas suculentas do Cerrado, as folhas gordinhas do Cerrado, elas eram fruto de um clima muito seco. Mas o que eles perceberam? Né? Perceberam que, na verdade, isso é uma adaptação ao solo rico em alumínio, né? O alumínio intoxica as plantas e a vegetação do Cerrado, ela se adaptou a esse excesso de alumínio no solo, tá? Então, é um pseudo-xeromorfismo, é uma falsa adaptação a clima seco, tá? Escleromorfismo, os arbustos do Cerrado, eles têm, as árvores têm troncos muito retorcidos, né? Isso é chamado de escleromorfismo. Isso é também resultado do excesso de alumínio no solo, tá? Então, isso torna aquele solo bem tóxico. Mas o Cerrado é adaptado a essas condições. O solo ácido, rico em alumínio, muito lixiviado, tá? Vamos lá. Aqui tem uma imagem aí de como é o Cerrado, como é a diversidade do Cerrado. Então, você tem a região de campos, né? Campo limpo, né? Com mato mais baixinho, campo sujo, alguns arbustos aparecendo. Campo cerrado, onde a vegetação arbustiva começa a ganhar espaço, né? E depois você tem uma transição ali entre o cerrado estrito senso, né? E o cerradão, onde você já vai ter predomínio de árvores. Então você tem uma área onde você tem predomínio de gramíneas, que são esses campos aqui. Você tem uma área onde há predomínio de arbustos, e você tem uma área onde há predomínio de árvores, que é o cerradão, tá? Então tem uma imagem do cerrado aí. Tá? Isso aí é o típico cerrado, né? O cerrado clássico, né? Onde você tem predomínio de vegetação arbustiva. Mata das Araucárias, gente. Mata das Araucárias. Muitos vão considerar que ela pertence à Mata Atlântica, mas vamos diferenciá-la. Mata das Araucárias ocorre, gente, no Planalto Meridional. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o mapa dele, tá? Sul do país. Há trechos de araucárias, nas serras do Mar e da Mantiqueira. Tá? E algumas serras mineiras também. Mas o grosso da Mata das Araucárias, sul do país, Planalto Meridional. Uma mata muito devastada, tá? Como a Mata Atlântica, muito devastada. As causas da destruição da Mata das Araucárias estão relacionadas, e a gente já abordou isso lá atrás, em agricultura, estão relacionadas à chegada dos imigrantes europeus, não ibéricos, né? Que instalaram no sul do país uma indústria de extração de madeira, uma indústria de móveis, papel, celulose. Essa foi a principal causa da destruição da Mata das Araucárias. Tá? Hoje, obviamente, a principal causa está relacionada à urbanização, né? À agricultura, né? De grãos que tem lá, mas a causa principal que destruiu grande parte da Mata das Araucárias foi lá no século XIX, tá? Com a instalação de uma indústria de extração de madeira ligada à produção de papel, celulose, móveis, etc. É uma floresta aberta, uma floresta de pinheiros, tá? É um pinheiro brasileiro, só existe no Brasil, tá? Floresta aberta, perennifólia, ou seja, as folhas estão sempre lá, a vegetação é sempre verde, tá? Ela tem, em relação aos demais biomas, uma biodiversidade menor, até porque o clima é frio, tá? O clima é úmido, mas é bastante frio, é a fração mais fria do Brasil. E a folha é aciculifoliada, ou seja, em folha em forma de agulha, né? Típica de pinheiro. As florestas, por exemplo, canadenses e russas, que são as florestas de taiga, elas são aciculifoliadas também, tá certo? Então, a gente tem o nosso pinheiro aqui, a Mata das Araucárias, e é uma floresta que só existe no Brasil, tá?
Ela é endêmica no Brasil. Uma vez destruída, acabou a araucária. Então tá aí a localização da Mata das Araucárias, Planalto Meridional. Você vê que pega a Serra Gaúcha ali no norte, serras catarinenses, as serras paranaenses, um pouquinho em São Paulo. Repara que tem aqui também, aqui, ó, na Mantiqueira, tá? Tem um pouquinho aqui na Serra do Mar que não aparece, mas principalmente aqui no sul do país. Tá a imagem das araucárias, imagem bonita. Essas árvores chegam até 500, 600, 700 anos. Você tem a araucária no Brasil, que é do período do descobrimento. Uma loucura isso. Caatinga, gente, vegetação tipicamente xerófita. Xerófita, adaptação a clima seco, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Não se esqueçam que ela ocorre no clima semiárido. É uma vegetação arbórea arbustiva, ou seja, quase não há vegetação graminosa. O solo é seco, como vocês sabem, é raso porque o clima é seco. Xeromórfica, né? Toda uma adaptação ao clima seco, aí eu botei ali a adaptação. Raízes profundas, folhas pequenas, suculentas, mas aí é a adaptação ao clima seco. Espinhos, né? E a casca do caule grossa, tudo para evitar perda de água, para armazenar água no organismo, tá? Tá aí o bioma da Caatinga, muito tranquilo, né? Clima semiárido. Repare que vai até o extremo norte de Minas, tá? Não esqueçam disso, tem semiárido lá no norte de Minas. Tá aí uma imagem super bonita da Caatinga, com vegetação espinhosa, cactácea, tá? E, por fim, a gente tem as matas de transição, os ecótonos, né? Matas de transição, quando você tem 2, 3, 4 biomas em transição, em interação, tá? Então, são muitos as matas de transição, mas quais são as importantes para vocês de vestibular? Complexo do Pantanal, lá na bacia do Rio Paraguai. O Complexo do Pantanal, gente, o próprio nome vai dizer isso para você. Ele reúne ali floresta equatorial, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, beleza? E até a Mata das Araucárias. Então você vai encontrar ali 5 biomas misturados, da importância do Complexo do Pantanal, tá? Que fica ali na planície pantaneira, onde o Rio Paraguai atravessa, tá? O grande problema do Pantanal, até então, é que ele é uma área baixa. Então a parte mais alta ali do centro-oeste leva toda a erosão lá para baixo, o agrotóxico, e agora você tem o problema das queimadas, né? E tem o problema das queimadas com a pecuária para devastar o Pantanal e formar pasto, né? Que é um absurdo. Mata dos Cocais, ela vai ficar entre a floresta equatorial e a Caatinga. Ela é uma transição entre a floresta equatorial e a Caatinga, tá? E os manguezais ficam no litoral. São considerados de transição porque é uma transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora. Então, tá aí o Complexo Pantanal, né? A bacia do Rio Paraguai, bem no coração aí da América do Sul. Atinge também ali a Bolívia e o Paraguai. A maior parte está dentro do Brasil. Tá? Tá aí outra imagem do Pantanal. Esse aí é o Rio Paraguai que atravessa o Pantanal. Então, aqui, ó, planície pantaneira está aqui embaixo. Então, tudo que se faz aqui em cima, aqui com plantio de soja, vai vir aqui para baixo, com erosão, com levada de agrotóxico para lá. Tá? E agora as queimadas. Isso é a imagem da Mata dos Cocais, né? Transição entre a Caatinga e a floresta equatorial. Também tem sido bastante degradada com o avanço da fronteira agrícola. Tá? E aí os manguezais. Tá? Manguezal, gente, lembrar que o manguezal ele é muito importante porque ele é um local de reprodução de espécies marinhas. Tá? Como ali o manguezal ocorre em áreas de interface entre o mar e o continente, em áreas onde os rios desembocam, né, você tem muito acúmulo de matéria orgânica. Então, são áreas de reprodução de espécies marinhas. Uma vez o manguezal destruído, você está comprometendo a própria vida marinha. Tá? E olha que coisa interessante, né? Os manguezais eles ocorrem em áreas mais quentes, tá? Úmidas ou relativamente úmidas. E repara como o Brasil é importante nisso. Olha a área do Brasil de manguezal. Tem até um mapinha aqui melhor, mostrando para você. Ó. O manguezal vai lá do Amapá até o sul do país. Né? Então, reparem como o manguezal é importante no Brasil. E o manguezal, então, vai ocorrer aqui, ó, desde lá do México, passando pela América do Sul até o Brasil, aqui na África também. E os manguezais, gente, para a gente fechar a nossa aula, eles foram muito comprometidos por conta da ocupação
litorânea, né? O litoral é uma área muito valorizada, uma área que sofreu forte urbanização e eles têm sido destruídos por isso. Agora, aqui no Brasil, a carcinocultura, que é a criação de camarão em cativeiro, lá no Nordeste, tem sido a principal causa da destruição dos manguezais, tá? Então, lembrar disso, porque isso pode ser uma pegadinha em prova, né? Carcinocultura, criação lá de camarão no Nordeste em cativeiros. Derruba o manguezal, cerca o manguezal, forma os viveiros de camarão ali, e isso acaba destruindo o manguezal, tá? Tchau, tchau, gente. Um abraço, muito obrigado aí pela paciência.